Faz parte. É assim que nós começamos a live informalmente. Deixa eu adicionar o André para Aí, apresentar o André. o Henry Martins entrou. Então ela tá aí. Uhum. O chato é que quando a gente entra assim, nunca dá para colocar. Foi mal. Opa, Tudo André! bom, meu amigo? Olha o André aí. Boa noite. Boa O André, noite. então, o André que segurou mó onda, né? Quando foi na. Quando começou, né? 7 de outubro. Uau! Como é que você tá, Eu André? tentei ajudar como eu pude, né? É de coração que eu faço essas coisas. Mas é por isso que a gente tá fazendo a live, né? Deixa eu chamar a Sara agora, que imagina, até tinha esquecido de chamar a Sara, pelo amor de Deus. Sara. Bom, Não, deixa eu eu chamo. aproveitar. É o Deixa... Henrique que eu tenho que chamar, meu Deus do céu. Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui e falar que tu tava com saudade já da Legião. Finalmente. Shalom, shalom. Boa noite, Sara. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Como é que você está? Tô ótima, graças a Deus. Ah, que joia, que joia. Bom, como eu estava falando, fazia muito tempo que nós não conversávamos, já estava com saudade. Acho que foram 2 longos anos aí, longe de vocês, das câmeras, conversando. Aqui estamos todos bem. O Luca daqui a pouco vai aparecer na live. Estamos firme e forte nessa luta, junto com a Legião e a Juventude Judaica. Bom, Só para a Sara saber, a página é filha, né? Vamos dizer, uma filha orgânica da Juventude Judaica. E ela cresceu. Fala qual o esforço e qual o investimento que a gente fez, André. Opa. Então, Foi só as nossas horas, tipo, do zero. Vinha um chamando o outro, chamando o outro, chamando o outro. Quando de repente eu vi, estourou a guerra, eu não tinha mais como administrar aquilo, né? Mas a única, assim, a melhor coisa que tem é que a gente não fez nada para impulsionar, nada, absolutamente nada. Olha aí, a mamãe entrou. Tudo bom, Jana? A Jana amanhã não levanta da cama de tanto orgulho, vai estar tão inchada que ela vai. Shalom, todo mundo está entrando. Eu estou falando o seguinte, que a página, ela veio do nada, eu quis abrir, porque por realmente indignação de tanto ataque que a gente sempre vê de um lado ou de outro. E aí eu não imaginei que quando estourasse o 7 de outubro, que tanta gente viesse trazer denúncia, ajudar. Então, não é aquele papo da... Como é que eu vou dizer? Porque a página existe por causa disso ou por causa daquilo. Não, é porque cada um tem um motivo diferente, mas a certeza que a indignação com o 7 de outubro era tão grande que todo mundo começou a usar a página no privado para ajudar. E a gente não fez nenhuma convocação, entendeu? Então, tudo que a gente for trazer de Israel é para, vamos dizer, para deixar um gosto de que a gente está acompanhando e que a gente vai trazer alguma coisa nova e que não é só sobre indignação ou antissemitismo ou a guerra. São coisas muito acima, né, que é milenar e que Israel está aí por causa disso, né? Então, aí eu falei para eles, o que vocês quiserem, se ela puder responder, vocês perguntam. Então tá aí, jogando a bola para o Henrique agora. Eu tenho dita para a Sara, obrigada. Que joia, que joia. Bom, eu vou aproveitar então, Sara, para perguntar para você, primeiramente, contar um pouquinho de você, como tem sido a experiência, como é que tem sido lá em Israel. Olha, a verdade é que quando eu cheguei,
Eu fiquei muito feliz que eu estava indo morar em Israel. Eu queria muito, era um sonho meu ir morar lá. E, obviamente, continua sendo, mesmo com tudo que aconteceu. Então, eu acho que depois do 7 de outubro, eu vejo Israel muito machucado, as pessoas muito mais sentidas, muito sensíveis. Eu lembro que quando eu cheguei em Israel, estava tendo muitas manifestações políticas, esquerda, direita, Bibi, não Bibi. E foi acontecer o 7 de outubro que, de alguma maneira, o povo se uniu muito, os judeus se uniram muito. E eu acho que isso foi uma coisa que veio, né, de uma coisa muito ruim, que foi o dia 7 de outubro, mas que acabou se tornando boa para a união do povo. E isso, estou muito feliz morando lá. Super recomendo. Uau, eu não passo. A gente, nós acompanhamos de longe o atentado, foi algo lamentável e de suma importância para Israel e que nos tempos de agora estamos vendo aí escalada de guerra. E isso Isso. preocupa muitas pessoas. E nós aqui do Brasil estamos também muito preocupados em relação a isso. No teu ponto de vista, você também acredita, está preocupado em relação a isso? Olha, eu não diria preocupada. Eu acho que a gente tem sempre realmente está ali uma apreensão, eu não diria preocupada, não diria a palavra preocupada. Eu acho que Israel é muito bem preparado para uma guerra e eu acredito que o 7 de outubro abriu os olhos da sociedade e do governo de Israel para uma próxima guerra, para já estar preparado com uma intriga com o Líbano ou qualquer país que seja. Então, não diria preocupada, mas eu acho que, assim, um pouco apreensiva. Eu acho que tem grandes chances de acontecer alguma coisa, espero muito que não, mas, sim, eu acho que o exército está se movimentando e está se preparando para que aconteça alguma coisa, e isso é muito bom, eu acho, pelo menos. Ah, sim. E me diz uma coisa, Sara, aproveitando para o pessoal que está chegando agora, Sara Lula é a nossa combatente do exército israelense e eu queria fazer algumas perguntas a respeito das condições do território de Israel e também na faixa de Gaza. E saindo um pouco da área de conflito, mas trazendo um pouco para a área mais humana, para a área pessoal. Como que você lida com o aspecto desse conflito terrorismo, né? Terrorismo e seres humanos e pessoas e crianças. Você acaba enxergando de que forma, como que vai acabar esse conflito? Se ele tem alguma alternativa, se não, o que de fato tem acontecido. Israel ele tem força, ele tem combatentes, e há uma outra possibilidade, porque aqui no Ocidente se fala muito em paz, se fala muito de outras maneiras de terminar o conflito, mas existe essa possibilidade de fato com as pessoas? Olha, eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem conversada e muito bem trabalhada, até porque o Hamas é uma organização terrorista e eles fazem as pessoas, eles estão ali por uma ditadura, à força, então não vem muito realmente do povo, uma democracia onde as pessoas podem votar realmente no partido que é o Hamas. Então, eu acho que isso é uma primeira coisa que você tem que colocar na balança quando você está a ponto de falar sobre uma negociação ou sobre paz, é entender que eles são um partido terrorista e ponto. Partindo desse princípio, eu diria que é muito complicado você falar sobre paz e negociações com um grupo terrorista, até porque eles não são confiáveis. E depois de tudo que a gente viu no 7 de outubro, a gente realmente percebeu o quanto eles são. é, não sei, eu acho que eu não tenho nem palavras para descrever, como eles são realmente pessoas muito ruins e é isso, eu acho que é complicado falar sobre paz e negociações neste momento, infelizmente, mas eu tenho muita fé, eu acredito que Israel consiga em algum momento controlar essa situação e trazer os sequestrados para casa de alguma maneira, seja por negociação ou seja realmente colocando mais forças ali dentro, e é isso. É interessante. Eu te fiz essa pergunta justamente aqui no Brasil, está para ser lançado, ainda está em fase de preparação, mas já está sendo documentado um artigo, como posso dizer, uma entrevista
com um ex-terrorista do Hamas. Ele vai ser apresentado na página da Brasil Paralelo. Eu já tive a oportunidade de assistir alguns trechos do documentário. Ele chama Mohamed Massad. E ele fala justamente isso que você citou. Eles não são pessoas, eles são terroristas. E eles fazem uma citação que, no meu ver, é algo assim, extremamente importante, porque ele quer entender por que Israel e o Ocidente tenta negociar com terroristas. Ele traz esse ponto. Ele, no ver dele, ele acredita que isso não é o correto, que não se deve discutir uma democracia com grupos totalitários e com grupos terroristas. Essa é uma das críticas que ele faz. Então, nesse sentido, dando um pouco mais de amplitude para a sua resposta, eu acredito sim que é complicado para nós aqui do Ocidente pensar em uma negociação com grupos terroristas. Com certeza. E me fala mais um pouco daí, Sara, como que é o dia a dia, como que é lidar com essa situação? No início foi bem complicado. Quando aconteceu o 7 de outubro, foi tudo tão rápido que foi muito difícil entender e captar o que estava acontecendo. Mas eu acredito que agora as coisas já tenham voltado bem mais ao normal. E o povo de Israel é muito forte. Você vê ao longo de todos os anos da nossa história como um povo judeu, sempre tem gente perseguindo, matando a gente, e a gente consegue sobreviver. E eu acho que é exatamente o que está acontecendo agora. E do seu ponto de vista, nós aqui do Ocidente, o jeito que nós lidamos, né, grupos que têm se levantado a favor do grupo terrorista e contra o direito do Estado de Israel de se defender. Você observa isso como uma preocupação? Olha, a verdade é que Israel não se importa com a opinião dessas pessoas. Eu acho que não é realmente uma coisa tão relevante, mas, por outro lado, é sim relevante no quesito político em fazer com que os outros países e as pessoas entendam as posições políticas de Israel. Eu acho que é muito importante que as pessoas abram a cabeça para entender como são as coisas no Oriente, como são as negociações entre Israel e Palestina, e que não é tudo preto no branco, e que as pessoas não sabem de verdade como é estar ali, como é viver esse conflito. E eu acho que é muito difícil realmente para as pessoas do Ocidente entenderem a situação e darem opiniões que tenham um embasamento forte e sabe, que tenham um senso. E eu, infelizmente, eu vejo muito isso e eu tento explicar o máximo possível, da melhor forma, até porque eu estou no exército e eu vejo com os meus olhos como é a situação e quem são as pessoas que a gente lida. Mas é isso, a gente tem que tentar entender da melhor maneira e fazer com que as pessoas entendam. E eu acho muito importante todo tipo de divulgação pró-Israel e que faça realmente as pessoas entenderem como é viver naquela situação, ser um país tão pequeno, com tantos inimigos ao nosso lado, que sempre, todos os anos, de novo, fazem algum tipo de guerra, algum tipo de ataque contra os judeus, feito por organizações terroristas, né? Não são nem os países em si, são organizações terroristas. Eu acho que isso tem que ser muito bem explicado para as pessoas entenderem o ponto que Israel e por que a gente toma as atitudes que a gente toma hoje como um país. Perfeito. É um prazer estar aqui. As pessoas estão chegando agora. Essa é a Sara, a nossa combatente lá em Israel. Eu quero passar a palavra Henrique, aqui posso para o só passar participante. um pouquinho de. Antes de eu passar uma pergunta da Dani, é que a Dani fez uma pergunta direto sobre as forças de defesa. Então, talvez ela não possa responder. Eu queria só deslocar o eixo para a Europa um pouquinho, porque eu estou aqui. E ficou muito na mídia, e foi um pouco até escandaloso a gente ter que escutar do rabino-chefe lá de Paris que a França não era mais lugar para os judeus. E por que ele jogou a toalha desse jeito, se isso chegou até Israel, se você está sabendo de alguma coisa?
Olha, eu não. A verdade é que eu não soube muito sobre esse assunto, então eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas é realmente muito triste. Se foi isso que você falou, é realmente uma situação muito triste. Então, porque ele, na verdade, era o meio de Fortaleza, né? Isso foi logo depois, se não concomitantemente, um ataque sofrido por uma menina menor, por dois adolescentes muçulmanos, né? Então, a gente não quer que isso seja mais estatística, entendeu? Então, por um lado, a gente vê medidas bastante fortes pelo lado da Alemanha de combate ao antissemitismo e tal. Mas, por outro, em alguns outros lugares, tem polaridade. Então, eu não sei como está hoje, como estão as relações diplomáticas, eu sei como que está internamente. Então, quem defende aqui na Espanha, Israel defende com unhas e dentes. Mas também parece, a gente sente muito que tem movimentos que são muito financiados. Porque não é possível que a juventude que não saiba nada, de repente, levante uma bandeira da qual eles não sabem nada, entendeu? Eu acho que isso é muito capaz de acontecer mesmo. É o que acontece hoje em dia no Brasil, nas universidades, e é o que acontece no mundo inteiro. É, entrando nesse assunto, Lia e Sara, devo complementar que, em caso de um país, quando atacado por grupos terroristas, extremistas, ou sabe-se lá que nome vão se dar para esse tipo de ser humano, de imediato, há três possibilidades em ação que o país ele deve tomar contra esses grupos terroristas. Então, diante do primeiro ponto, seria combatê-los. Diante do segundo ponto, é combater grupos que financiam e declarar uma guerra, assim como o Estado de Israel assim o fez. E o terceiro ponto seria usar outras vias, mas que, de certa forma, também não seria viável, que seria enviar grupos antiterroristas, né, que envolve outras questões, etc. E o que nós vemos hoje na França é justamente esse impasse, onde esse grupo, essa massa de manobra, ele está atacando os três pontos de reação de um Estado, de um país onde ele é atacado por grupos terroristas. Então, nós vemos que quando Israel ele decide confrontar os terroristas, o que acontece? Já se ouve as vozes gritando sobre direitos humanos, mas direitos humanos a respeito de terroristas, isso é desumano. Aí, quando Israel declara guerra, já começa uma epidemia de paz, pedidos de paz. Ou seja, são grupos que eles estão interligados. Israel ele não pode se defender em nenhuma das três fases, que logo esses grupos, esses estudantes, né, esses intelectuais, eles vêm e afrontam qualquer decisão que possa ser de fato, eu não sei que mundo que vivem, mas é o que acontece. E nós, do Ocidente, nós estamos cansados de ver isso acontecer, essa escalada desse grupo, né, essa massa de manobra que impede o Estado de Israel de se defender. Hoje, se nós pararmos para pensar um pouco, hoje, via de regra, o terrorista ele tem direitos, enquanto as vítimas, como que faz? Onde é que estão as vítimas? Então é muito complicado, tá muito complicado. Lia, só complementando sua fala. Não, perfeito. É que tem o Eduardo Schor, que ele entrou, ele está perguntando, talvez ela já tenha dado um bom depoimento, porque assim, o pessoal tem uma curiosidade incrível sobre as forças de defesa. Não, realmente o pessoal é fã, né? É muito fã, mas é para ser, né? Com certeza. Então ele está perguntando como foi a experiência da Sara no serviço militar pós 7 de outubro. Tem alguma coisa que você pode compartilhar mais, nem que seja a parte cultural? Eu vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa já veterana que falou, olha, a gente não pode mentir. E se foi pego na mentira, você está fora, uma coisa assim.
Tem uma coisa cultural que você pode compartilhar, porque você era muito Não, jovem no. então, posso falar sobre quando aconteceu o 7 de outubro, eu ainda não era formada como combatente, eu ainda estava na minha fase de treinamento, porque antes de você realmente entrar em combate, você passa por uma fase de treinamento. Eu ainda estava na minha fase de treinamento e eu lembro que a gente começou a conversar muito sobre isso, né? Sobre o que ia acontecer depois do 7 de outubro. E basicamente o que mudou para mim foi treinamentos mais intensivos e mais dias na base, diretos, assim. Que a gente antigamente saía, sei lá, 11 dias na base, 3 dias em casa. Agora eu fico 17 dias na base e 4 dias em casa. Foi basicamente isso, né? Para mim. Só que para o exército em todo, veio muitos reservistas, né? Fazer parte do exército. O exército convocou muitos homens da idade pós-exército até 40 anos. Está sendo conversado ainda um projeto de lei de estender o serviço militar de 2 anos e 8, obrigatório para 3 anos. E por aí vai. Tem várias coisas que estão sendo mudadas após o dia 6 de outubro, por causa do que aconteceu. A gente recebeu também, não sei se foi um vídeo que eu vi, muito especial, de pessoas que não tinham obrigação de servir. Por exemplo, o inglês, que está confortável lá no interior da Inglaterra, com estudo, com boa condição familiar, vivendo bem, e ele fez questão de ir para Israel, lutar, e sozinho e sem família. Então, o que eles chamam de lone soldier, né? Foi o único país do mundo que em tempos de guerra tem mais gente querendo entrar do que sair. Porque realmente veio muita gente querendo ajudar o país, querendo fazer parte, né, da defesa. E isso foi bem comovente, assim, foi bem legal. Então, e a parte da acolhida, por exemplo, a pessoa que é lone soldier, ela forma uma família com os outros lone soldiers ou tem alguma outra orientação para quem não tem casa lá? Porque você também, como a sua família está toda aqui, que eu saiba, né? Você também seria o mesmo caso, né? Então, se tem alguma acolhida diferente. Então, em Israel, quando você é um soldado solitário, o lone soldier, você recebe alguns outros benefícios. Eles te ajudam a pagar um apartamento, te ajudam a procurar uma família adotiva para que você passe o Shabat com eles alguns finais de semana, se você quiser. Te dão auxílio alimentar. Basicamente é isso. Na verdade, eu me senti bem acolhida, assim. Acho que Israel tem um projeto bem legal de acolher as pessoas. Eu acho que a televisão brasileira, quando ela fez uma conversa com a Sara, eles estavam assim, preocupados com a segurança e achando que você correria de volta. E a surpresa deles foi exatamente o contrário. Né? E para a gente cristianista não é surpresa, né? Então eu não sei se a gente não sabe se explicar por que é tão natural o querer ficar. E não é questão de comparação com o Brasil, porque nem tem o que comparar uma terra de super jovem com uma cultura milenar, tradição milenar, né? Mas é porque a gente não tem medo do que tem para enfrentar. Eu não sei explicar melhor, talvez você saiba explicar melhor que eu. Por que essa resposta é tão natural? Então, eu acho que foi o que eu falei, né? Israel é um país tão pequeno e eu sinto que as pessoas que vivem nele têm uma responsabilidade mesmo. Sentem uma responsabilidade com esse país, seja em ajudá-lo, defendê-lo. E eu sinto que eu, fazendo parte dessa sociedade agora, eu estaria traindo essas pessoas, pegando minha mala, saindo do exército e voltando para minha casa. Por mais que o Brasil seja minha casa, Israel também é minha casa. Eu sei que é difícil de entender isso, mas eu tenho amigos lá, tenho uma nova família lá, e eles também são minha casa. Eu também me sinto na obrigação de defender as pessoas que estão ali. E como judia, eu sinto que é muito importante defender o Estado judeu, que é o único que a gente tem e é o único que a gente vai ter. Então, para mim foi muito óbvio, assim, que eu tinha que ficar lá e que eu queria mesmo fazer parte disso. É só para
referendar mesmo. E é engraçado porque a primeira reação das pessoas é medo, né? E também porque não é só a parte de quebrar a rotina ou de violência, mas falar, ai, mas como é que eu vou agora tocar meu negócio? E surpreendentemente, o que eu, engraçado, também mudando um pouco o eixo, teve se não me engano, a Intel falando depois que a guerra começou, que mantinha o montante de investimento em fábrica lá. Então eu não vejo assim, não sei se teve algum impacto no PIB, porque eu também não estou acompanhando, mas eu não vejo ninguém reclamando da economia também. Não, eu sinto que teve um impacto na economia de alguma maneira, sim, porque todos os reservistas, eles são pessoas que são ativamente trabalham, e tem gente que ainda está desde o dia 7 de outubro sem trabalhar, e isso sim atinge a economia, mas eu não acredito que de uma maneira tão drástica assim, como as pessoas pensam, e Israel sabe lidar com essas situações e ele está pronto para lidar com essas situações. A coisa Lia. da prontidão vamos dizer, é uma dos fortes e eu diria que não é do exército, é do povo. É cultura, é mais do que cultural, né? Porque o exército é recente, né? O exército é recente, mas faz parte do povo também. Todo mundo, em Israel é obrigatório você fazer parte do exército. A partir dos seus 18 anos, você é obrigado a se apresentar para o exército. E acaba que isso faz parte da sociedade. E as pessoas têm muito orgulho de servir o exército lá e fazer, seja lá o que for, ou combate ou qualquer outra coisa. As pessoas sentem muito orgulho de fazer parte disso. Fala, Henrique. Eu tô ansioso. Eu tava ansioso já por essa conversa. É um prazer mais uma vez estar aqui. Sara, Lia, André, tá com vocês aqui fazendo essa reunião essa noite. Eu tenho algumas perguntas, eu tenho mais um pouquinho de perguntas. Prometo que não vou Só tomar uma todo o coisinha, tempo. se eu cair é porque eu tô colocando a Daniela no meu lugar, porque a Daniela quer perguntar, tá bom? Nossa, que saudade da Dani. Tem Tem que chamar mais de 2 anos a também. Daniela. Eu baixando aqui, o André se recebe a Daniela, aí eu volto, tá? Recebo, sim. Então, Sara, mais uma vez, eu quero te fazer mais algumas perguntas, tá? Aproveitando aqui que eu peguei algumas perguntas durante a semana, as perguntas que me foram enviadas, e reforçando, né, que agora, no domingo, né, Israel completa 9 meses, né, depois dos ataques, e os ataques do 7 de outubro de 2023, onde ficou aí esse rastro de crueldade, desumanidade que aconteceu. Só que o governo israelense, ele disse há um mês atrás que ainda não conseguiu atingir os dois objetivos da guerra. Tanto desmantelar a capacidade militar, que acredito que esse é o foco de Israel, e também de resgatar os 120 reféns que ainda estão, né, em poder dos grupos terroristas. A pergunta que eu te faço, Sara, é o seguinte: como que você vê? Essa é a questão, Peraí que eu tô chamando vocês, todo mundo de volta, tá? Aí Pronto. Voltou, pessoal? Voltou. Puxa, o André falou, derruba você, aí derrubou tudo. Eu não lembro quem estava falando, era o Henrique, né? Uhum. Chamei já. Só um segundo, tá? Ele já entra. E a Daniela também. JJO ativou, hein? Estamos
aí. Estamos aí de O novo. André falou aqui, ó, derruba o teu vídeo que daí você deixa a Daniela entrar. E derrubou tudo. É isso Pronto. que eu acreditava. Acreditava que seria isso mesmo. Pronto, agora a Daniela entra. Então tá jóia. Sara, então, retomando a pergunta que eu havia começado, então o governo israelense ele diz que ainda não atingiu os dois objetivos na guerra, né? O primeiro deles, desmantelar a capacidade militar do Hamas, desse grupo terrorista, e o outro, resgatar os 120 reféns que estão em posse desse grupo. Algumas investigações, como saiu no Jerusalem Post e no The New York Times, eles alegam que as entidades terroristas não sabem se os reféns, a posse dos reféns, se eles estão com vida ou se já, infelizmente, não estão mais. E a pergunta que eu te faço, porque essa crescente divisão, essa polaridade que está acontecendo em Israel, você acredita que há, sim, a possibilidade de atender esses dois grupos dentro de Israel, as pessoas que estão com o Bibi, as pessoas que estão rejeitando as ideias do Bibi? O que você pensa? Eu acredito que, assim, falar sobre os sequestrados é sempre muito complicado, porque eu não sou a pessoa que tem as informações sobre eles, mas eu acredito que sim, que Israel tem muitas informações. Não sei até que ponto Israel sabe onde estão todos os reféns e coisas do tipo. Olha, não sei te responder. Não, tranquilo. É que essa polaridade em Israel, ela tem um significado e um propósito, que via de regra é totalmente contrário aqui no Ocidente. Porque aqui no Ocidente nós temos uma polarização, mas uma parte é em apoio unilateral aos terroristas, e o que de fato acontece no Ocidente é isso, por conta dessa dualidade de critérios que se criou aqui no Ocidente, e a outra é quem está com Israel, seja o que for. Não, em Israel isso realmente é bem mais complexo, até porque não acredito que tenha ninguém em Israel que seja a favor dos grupos terroristas. É realmente mais uma questão política de como lidar com eles, qual é a melhor maneira de lidar com eles, contra eles, no caso. Mas sim, é completamente diferente a situação de lá, da esquerda e direita de Israel e da esquerda e direita do Brasil. Realmente são situações bem opostas, assim. E eu acredito que seja uma pena que as pessoas daqui não entendam isso e não vejam dessa maneira e não procurem saber como as pessoas de Israel pensam sobre esse assunto, porque são elas as pessoas que vivem isso, que sabem como é viver na pele com um país ao lado que é um grupo comandado por um grupo terrorista. Mas é a situação que a gente vive, infelizmente. O que a gente pode fazer é tentar informar as pessoas da melhor maneira. Obrigado, Sara, pela resposta e pela participação e essa oportunidade que você... Foi um prazer. Lia, a Dani entrou na live. A Dani entrou. Ô, Dani, você quer perguntar alguma coisa? Eu não estou vendo tua imagem, mas pergunta o que você quiser, querida. Oi, então, Sara, tudo bom? Eu queria saber como que funciona a questão do soldado solitário, todo mundo que se candidata é aceito, o processo começa no país que a pessoa mora ou tem que ir para Israel? Sim, então, o processo de aliar, ele começa onde no país que a pessoa mora, conversa com a agência judaica do seu país, e você tem que enviar alguns documentos, e aí quando você chega em Israel, depois que você já passou pela aliar, né, aprovada no Brasil ou em qualquer lugar que seja, você chega em Israel e você vai receber uma carta dentro de um ano que você vive em Israel. Se você está na idade obrigatória para servir o exército, você recebe uma carta para se apresentar. E aí, quando você se apresenta, você fala as suas opções, onde você quer entrar no exército, o seu perfil médico, todo esse tipo de coisa. E aí você entra no exército depois de alguns meses, né? Não é de imediato. Eu entrei no exército depois de alguns meses, assim. E porque foi bem rápido, porque eu queria muito já entrar no exército. Então, para mim, foi bem mais curto todo esse processo. Porque eu ligava para eles toda hora e acelerava o processo, porque eu já queria entrar.
Mas primeiro você faz aliar no seu país, e aí quando você chega lá, você vê as questões do exército. E normalmente quem faz essa via para trabalhar no exército fica em Israel depois? Ou as pessoas voltam para o país de origem? Olha, eu não conheço quase ninguém que serviu o exército em Israel, né, depois de 2 anos e 8 de combate, ou 2 anos, o que seja. Queria voltar para o seu país, né? É muito complicado. Depois que você serve o exército, você cria um amor muito grande pela pátria, por viver lá. Não só o exército em si, pelo país mesmo, pela sociedade, pelas pessoas. É realmente outro mundo, assim. E eu não conheço ninguém que resolveu voltar, mas existe sim, eu acredito que tenha essas pessoas. Eu, pessoalmente, não penso nisso. Obrigada. Isso é interessante, porque falando em Israel, é o único país que recebe pessoas de fora, né? Você falou que em tempo de guerra. Porque, por exemplo, eu sou italiana, né? Eu tenho cidadania italiana. Eu não conheço nenhum italiano que foi para a Itália para lutar pelo exército. Isso não acontece, né? Só em Israel mesmo não acontece isso. Sim, com certeza. Nesse quesito, Israel é bem diferenciado mesmo. Não diria nem que é um patriotismo, é um amor, é simplesmente um amor que as pessoas têm por aquela terra, assim, mesmo, sei lá, a pessoa que é do Brasil, ela sente uma conexão muito forte com Israel, um judeu do Brasil, ou o que seja, sente uma conexão muito forte com Israel. É realmente inexplicável, assim. Mas tem uma coisa que a gente viu também trabalhando na Legião, principalmente da guerra, gente de todo tipo vinha demonstrar o amor, né? E por isso eles se voluntariavam para lutar lá. Então, talvez uma pauta que a gente pudesse vir tirar mais dúvidas, não agora, né? Mas se fazendo um trabalho de ajudar Israel no sentido de como que as pessoas podem praticar esse voluntariado, porque a maioria, na verdade, eles queriam lutar na IDF, aí não dá, né? Mas fica uma frustração e fica uma vontade. Então, vai lá, faz um estágio, nem que seja 3 meses, aprende um pouco da língua, né? E a gente poderia aproveitar esse pessoal, porque assim como a gente tem sionista no Brasil, tem sionista que quer ir para lá ajudar. Isso desde jovens. Tinha menor de idade mandando denúncia para a gente no direct, era uma coisa de louco. E eu queria saber de você, chegando lá, como que vocês fizeram com a língua, se vocês tiveram, como Olim, teve uma preparação, mas chegando no exército tem outra terminologia, né? Como é que você praticou isso, que é uma coisa do dia a dia? Então, quando eu cheguei em Israel, eu fiz um Ulpan, que é onde você aprende hebraico, e um kibbutz. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava num jardim de crianças. Não todo mundo faz isso, eu realmente fiz porque, para mim, era muito importante aprender a falar hebraico antes de entrar no exército. Mas dentro do seu serviço militar, se você é um Olê Hadash, que é um imigrante novo, você tem a possibilidade de fazer um curso de hebraico dentro do exército por 3 meses, chama Mikve Alona. E lá você aprende a terminologia do exército, você aprende realmente como você tem que falar com o seu comandante, como o seu comandante fala com você, recebe uma ordem, coisas desse tipo. Foi bem legal. E o exército te oferece esse programa, oferece para os olímpicos Hadashim esse programa. O André está perguntando, não sei se você já encaixou essa resposta, mas ele está perguntando como é para uma brasileira lutar e servir em Israel. Olha, para mim está sendo incrível. Eu acho que eu estou crescendo muito como pessoa, me amadurecendo muito como ser humano, assim. Eu acho que eu nunca trocaria essa experiência por nada. Acho que é uma oportunidade muito, muito grande para as pessoas servir o exército de Israel. Não por amor a Israel, não por uma coisa pessoal mesmo, assim. É você chegar nos seus limites, se testar como pessoa, aprender a enfrentar situações de segundos onde você está em uma situação complicada e tomar decisões. Eu acho que você cresce muito como ser humano, assim. Eu recomendo super e acredito que, além de ser realmente um orgulho
para Israel e uma coisa muito importante para o povo, você também cresce como pessoa, assim, você mesmo. Eu acho incrível, eu super recomendo. É 10 anos e um mês, né? Eu vou deixar, se vocês quiserem fazer mais alguma outra pergunta que deixou escapar, ou alguma pergunta do pessoal que está pedindo no chat, que eu não estou conseguindo acompanhar. Mas eu também queria deixar a Sara para ela falar um pouquinho a mensagem dela, não sei se educacional, né? Mas motivacional para o Brasil, porque não é porque a pessoa não pode lutar lá que ela não pode ajudar Israel, entendeu? Então, deixa ela pensar um pouquinho, aí se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. Não, então, eu fui de um grupo, tem vários grupos de jovens, né, no Brasil, que são crianças da nossa cidade que se voluntariam a falar sobre o judaísmo, a falar sobre o sionismo fora das escolas. E eu fui parte de um desses grupos e foi uma coisa que me ajudou muito assim, a aprender sobre Israel e sobre o sionismo, sobre a história e sobre tudo. E eu acho que isso é uma grande oportunidade também para os jovens da diáspora, né, que querem ajudar Israel, que querem fazer parte de alguma maneira do sionismo, fazerem parte desses grupos. Para os seus pais, como que é assim a mistura entre super orgulho, que eu sei, Janaína, e o temor, né? Ai, meu Deus, que vontade de resgatar minha filha. Não, eu acho que realmente é muito complicado para os pais entenderem, mas eu acho que meus pais entendem, sim, compreendem o meu amor e minha paixão por Israel e super me apoiam. Seus irmãos vão querer também? Olha, não sei, eu espero que sim. Primogênito tem que dar uma força, né? Educacional. Com certeza. Eu também espero. Tenho muito orgulho. Bom, eu tenho muito, muito, muito orgulho. E era para eu estar lá, né? Na verdade, eu estou na Espanha porque eu não estou em Haifa, né? Porque não deu para ir para Haifa. Mas eu entendo que os professores foram mobilizados, os alunos também, e que não havia estrutura para pesquisa, né? Eu acho que não tinha nem clima, essa é a verdade. Então, vamos dizer que a postergação de um período, e eu espero, não sei quando isso termina, mas a vida está sendo tocada. Então, porque a vida está sendo tocada lá, eu espero voltar em breve, né? Estamos na torcida, Lia. Vamos para a torcida, vamos todos para a torcida, né? Porque tá todo mundo querendo ir para lá. E teve um orientador meu, viu, Alexandre? Se você vir essa live depois, ele tinha as férias lá. E aí ninguém sabia o que ia acontecer com o pacote de férias e acabou sendo cancelado, né? Foi para janeiro. E janeiro estava estourando. Eu não sei se chegou a voltar mais rápido, né? Se tem essa autorização, se já voltou 100% aos poucos, uma parte... Você está sabendo de alguma coisa disso, do turismo, Sara? Eu acredito que isso voltou ao normal, sim. Eu acho que as pessoas mesmo que estão com medo ainda de ir para lá, mas eu acho que por uma questão de Israel, não vejo que tem algum tipo de controle sobre isso. Mas dá para ver, porque a gente via grupos, né, em Jerusalém, dá para ver grupos nas cidades normalmente. Sim. Olha aí, então a gente já tem mais um pouco de esperança, né, que o pessoal já não está com tanto temor. Agora eu vou deixar Daniela e o meu amigo Henrique, André, vocês querem finalizar? Fica à vontade. Eu só queria fazer uma reflexão agora sobre a questão, por exemplo, do Erdogan, ele elogiou o governo brasileiro, né? Queria saber como que as pessoas que já sabem esse tipo de ditado, por exemplo, o governo brasileiro, e como fica isso, por exemplo, na sua situação que é brasileira? Atrapalha alguma coisa você, o relacionamento no exército?
Olha, desculpa, eu não consegui entender muito bem a pergunta, porque ele tá O meu som repetindo. tá ruim também. O Hamas, ele elogiou o governo brasileiro. Em Israel, vocês tiveram conhecimento disso? Não, a verdade é que, assim, no exército a gente não fala sobre política de maneira alguma, assim, é uma coisa que é bem, assim, distante, e a gente não conversa sobre isso, então, a verdade é que eu não fiquei sabendo, mas não duvido nada também. Então isso não interfere, por exemplo, na sua Não, posição do exército. zero. Então melhor, né? Graças a Deus. Se fosse pra depender. Lia? A Lia saiu da Eu live? só tenho a agradecer, porque ela está de férias, então a gente fez uma pausa no descanso Muito dela. obrigada, Então, viu? não, eu que agradeço, porque mobilizar uma pessoa nas férias, entendeu? Agradecer a Janaína por ter me dado contato, mas eu queria dar um tipo de reconhecimento para todas as pessoas que mandaram denúncia, que vieram com apoio no período da guerra, sabe? Então, eu quis trazer isso como uma forma delas virem que a gente, por trás das câmeras, a gente também tem muito orgulho de quem está lutando por Israel, e por isso que a gente leva isso para frente, né? Então, todas essas denúncias, todas essas cooperações, isso nunca para na gente, a gente sempre leva para frente, tem orgulho disso. Então, muito obrigada, e se o Henrique quiser encerrar... Obrigado, Lia. Eu quero agradecer a Sara mais uma vez pela disponibilidade, tirar esse tempo para estar conversando conosco. Agradecer a Dani, a Lia, o André, agradecer a todos aí pelas denúncias que têm enviado, as denúncias estão sendo encaminhadas para cada um para o seu devido lugar. E Sara, eu te desejo muito sucesso, toda a proteção. Que a gente abençoe, te guarde e lhe traga paz em Israel. Quer deixar algum recado, Sara, ou para o pessoal que vai assistir, para sua família, para alguém? Eu posso sim deixar um recado para as pessoas aqui do Brasil, que vocês entendam que o papel de vocês é sim importante, vocês são sim relevantes na luta na defesa de Israel, e que a influência de vocês no lugar de trabalho de vocês, na faculdade de vocês, no lugar que vocês estiverem, se vocês verem alguém falando contra Israel, conversar com essa pessoa, tentar informar ela da melhor maneira, porque isso faz sim diferença. No final das contas, Israel não vive sozinho, ele vive num mundo globalizado, onde as pessoas têm sim poder na fala delas, influenciam sim outras pessoas. E é isso, mas apesar das controvérsias das pessoas que são contra a gente, eu acredito que Israel vai continuar existindo, porque a gente é um povo muito forte. E é isso, obrigada por terem me recebido e a oportunidade de falar aqui. Muito obrigada. Obrigada. E a Israel High, pessoal. Muito obrigada a todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.